Oi, eu sou João Vitor e hoje vou apresentar o jogo que eu e um amigo criamos na disciplina de autoria web, que a ideia era utilizar o Canvas, JS puro e CSS HTML. A gente teve um prazo de uma semana para a elaboração desse jogo e que tinha uma ideia de ser uma temática mais voltada para a educação e nossa ideia foi criar um jogo que poderia ensinar sobre a biodiversidade para crianças e também a importância de preservar o meio ambiente. Só que não conseguimos implementar tudo e acabamos meio que readaptando o jogo à medida que foi passando e ao final a ideia foi apenas é, prender um fogo com as árvores, assim não deixar o fogo se proliferar, que seria o calor. Então a gente prendia o fogo com árvores e esse era o intuito, de fazer em 30 segundos. Em si a ideia era que o mundo teria acabado e o personagem tinha conseguido sobreviver, tinha ido para outro local e acabou percebendo vida na Terra. Então ele voltava para tentar reflorestar tudo, o meio ambiente, cultura e etc. Não conseguimos, como eu disse, implementar tudo, mas temos aqui um esqueleto da ideia. Ah, eu subi esse projeto aqui no GitHub e estou no GitPage aqui. Ah, em si, eu vou mostrar o que a gente fez nessa semana. É, o jogo começa com algumas informações dizendo que o jogo se chama Green e etc. Quando eu aperto em OK, eu mostro a tela inicial. E aqui já começa o jogo, que é um robozinho que voltou para a Terra e ele tem que prender esse fogo aqui, com as árvores. Não deixar que ele ande por muito espaço. Para deixar ele preso para que o fogo se acabe. Então vamos aqui tentar prender ele. O jogo em si, não conseguimos no tempo fazer a colisão do robô com esse fogo e nem da árvore com fogo. Por isso que foi notado ali que a árvore conseguiu ser colocada em cima do fogo. Mas, tipo, fizemos a colisão da árvore com um personagem e do fogo com a árvore. Por isso que ele contornou a árvore. Ó, que tá funcionando a colisão do robô com a árvore, que é o player. E a gente tem que prender esse fogo. Ele já tem a colisão com a árvore, ó. Só que, tipo, a gente não utiliza completamente a área da árvore, porque senão ia ficar. Porque em si é um quadrado maior essa árvore, então ia ficar muito restritivo. Aí a gente utiliza apenas uma área menor dessa árvore para que seja uma colisão mais próxima da real, porque a gente está utilizando um retângulo também. Então a ideia é essa, tem árvore, à medida que eu planto a árvore a temperatura cai e também eu tenho que prender esse fogo. As duas vezes aqui que eu joguei, o fogo ganhou. Além dessa parte, aqui não, na verdade eu ganhei. Além dessa parte também temos aqui uma informação do Nordeste e tal. Então em cada bioma teria a sua fase, teria a sua ideia. Falta implementar, só conseguimos implementar essa primeira fase. E além disso tudo, tem também a movimentação pela tela. Então, se a pessoa tivesse com o celular, conseguiria jogar tranquilamente. Não é tão liso quanto o teclado, porque lá é keypressed e aqui é onpressed. Então, não dá pra ficar tão igual. Tem uma certa diferença. Mas enfim, eu agora vou mostrar como foi o código em JS para esse jogo. Vou entrar aqui na pasta, assets e vou em JavaScript. Bom, a nossa ideia foi o seguinte: a gente meio que criou uma arquitetura nossa, porque a gente não chegou a olhar vídeos de terceiros, então, à medida que a gente foi aprendendo, foi readaptando o código, foi estruturando, foi segmentando para que ficasse mais legível e também facilitasse as novas implementações do código. Então a gente separou no JS por pastas. Separamos
uma pasta somente para as sprites, tipo o robô, a árvore, o fogo, qualquer sprite que fosse entrar no jogo, entraria nessa pasta. Fora dessa pasta tem outra pasta que é Sprite Cut, porque quando temos uma sprite, vem a sprite que a gente pegou, basicamente tem várias sub-sprites nela. Então a gente tem que recortar, deixa eu pegar um aqui, robô. Tem vários spritezinhos aqui. E nessa parte de sprites cuts, tem basicamente quantos sprites eu vou pegar, qual é a dimensão e, e etc. As informações de recorte. Além de sprite cut, a gente também fez uma parte de show, que seria aqueles arquivos que de fato iria printar esses sprites em tela. Além disso, tem também Mode, que já é uma parte mais de configuração. Não é de configuração, mas é com a parte mais, por exemplo, a parte das direções do teclado, o carregamento de imagem, tudo fica nesse modo aí. E também tem essa parte leve, por exemplo, a gente fosse criando várias fases, a gente iria adicionar nesse level aí. Então, a gente só iria passar a informação para esse level e ia gerar um novo level, porque a gente também fez tudo em programação orientada a objeto. Vou mostrar primeiro aqui a parte do Sprite Cut, que é a parte do recorte. A gente tem o Boss Cut, que o Boss Cut é o fogo, que é o nosso adversário, que a gente quer vencer. E o Bot Cut, que é o robozinho que vai tentar proteger a Terra. Bom, eles são bem semelhantes, essas duas classes. A gente inicializa o construtor informando o XY de recorte e a dimensão, é, tanto a largura quanto a altura. E a gente tem os getters e setters aqui para variar os recortes. A partir disso a gente pode, por exemplo, usar 20 recortes, 30, 5, 1, só enviando para essa classe aqui esse valor aqui, que é o setx recorte, porque, por exemplo, a gente tem uma linha lá de uns recortes de sprite. Aí a gente pode escolher se quer só dois, três. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Pronto, tem essa linha aqui. A gente pode escolher se quer pegar só dois, um, a partir do valor que a gente inserir ali com o parâmetro desse set. Pronto. Agora eu vou para a parte dos sprites. A gente, nessa parte, tem o boss, bot, groove, que é a árvore, e o window, que seria a tela lá do canvas. Porque lá tem algumas configurações que foi importante que a gente separasse como classe, porque tipo, a parte de árvore plantada, temperatura e tal, vai ficar tudo aqui, tipo, foi legal porque a gente sabia onde que tinha que alterar, se tinha que atualizar informações e tal, ficou tudo destinado a essa classe. Vou apresentar aqui a classe boss. Primeiro a bot. Aí na bot tem algumas informações que são necessárias para ela, tipo o X, Y dela, onde é que aquele bot vai ser jogado, sua dimensão. E, por exemplo, quando eu for para a direita, eu tenho que ter aqui um show bot na direita. Então, a gente fez aqui essa classe showBot, que está aqui em show. Então, quando eu vou para a direita, eu peço para essa minha classe bot chamar para printar esse bot. Aí eu passo as coordenadas e, além disso, eu passo se ele está na direita, se ele está parado, se ele está no eixo Y. E a partir disso eu posso repintar o bot na tela. Vou explicar melhor quando tiver lá na classe showBot. Ah, Outra coisa que a gente tem também na bot é essa flag list, que ela significa o seguinte: a gente tem quatro índices que elas vão indicar se o robô está na direita, na esquerda, se está indo para baixo ou para cima. Então, a depender da tecla que o cara aperta, que o jogador aperta na tecla, essa flag list vai variar. Aqui está indicando que está indo para a direita, aqui que está indo para a esquerda, aqui que está indo para baixo, e aqui que está indo para cima.
E além dessas condições, não, funções de andar, tem também as condições não, funções quando ele parar. Então, quando ele parar, ele vai enviar informações que, se a gente não fizesse isso, iria ficar trocando repetidamente sprite. Então, quando ele para, a gente estabelece uma sprite para aquele paramento, por exemplo. Se eu ando para a direita, eu vou ter uma sprite específica que vai ser pintada na tela quando eu parar. Porque não é simplesmente eu botar qualquer sprite, porque tem as sprites para ir para a direita, sprite para cima, sprite para baixo e sprite para a esquerda. Então, por isso que tem essas funções, tanto de ir quanto de parar. Ah, aqui também é a mesma ideia de quando eu parar, eu enviar uma sprite específica. Só que, por exemplo, a gente fizemos meio com uma thread. Ficava uma parte atualizada a tela no temporizador, porque como eu mostrei aqui, tem tempo esse jogo, então uma parte ia ficar recarregando a tela lá no timer e outra recarregando nas, nas outras classes. Então a gente tanto repinta a tela no timer quanto nessas outras telas. E aqui tem os gets e setters do robô. Eu vou mostrar aqui logo o showbot que vai ficar mais simples de se entender. Eu peço lá na classe bot para pintar a tela. Então eu envio se ele está no eixo Y. Se ele estiver no eixo Y, eu pergunto se ele está indo para frente, que seria baixo, ou não. E se ele tá parado. E aqui, como parâmetro, a gente passa esse state como um parâmetro opcional. Então, se caso não enviar nada, ele vai subentender que ele está parado. E além disso, quando eu chamo drawFrame, eu envio esse Y de recorte. Que, por exemplo, o Y de recorte, vou mostrar aqui no bot. Aqui é basicamente se o Y vai ser para esse primeiro robô, quanto maior o Y, maior vai ser essa linha aqui. Porque, por exemplo, vamos supor que aqui é uma matriz e ela tem um tamanho de 400 linhas. Então, essa 100 primeira vai ser para ir para baixo. Essa 200 aqui, que é da 100 até a 200, que cada um tem 100, vamos supor. Essa daqui seria para ir para a direita. Aqui a 300 seria para cima. Aqui a 400 seria para a esquerda. Então, a gente passa esse Y de recorte lá para Showbot. Aí a gente limpa a tela, se diz clear, vou mostrar aqui a função, clear. Eu peço para o showWindow, que é aquela classe que eu falei que tem as informações da tela do Canva e tal. Essa window tem também o seu showWindow, então lá eu faço a reatualização dos dados sempre. Sempre vai ser recarregado, a qualquer movimento vai ser reatualizado. Tanto pela variação do boneco, ou seja, se eu vario o boneco para o canto vai ser reatualizado, quanto a passada do tempo, a cada um segundo que tem a classe time. Então vai ser sempre reatualizada essa tela. Ah, e quando eu limpo essa tela, eu peço para dar update. Então eu sempre limpo e coloco tudo de novo na tela. Limpo e coloco tudo na tela. Então vamos aqui para essa função da drawFrame, que é para botar o robô na tela. Aí eu pergunto se ele está parado, que essa flagzinha vem lá do bot. Se ele estiver parado, eu vou setar um X de quando ele vai estar parado. Por exemplo, vou aqui nessa robô, CleanG novamente. Eu atribuo que quando ele estiver parado, quando for para baixo, vai ser essa daqui. Então eu passo o X inerente a essa spritezinha aqui. Eu estou indo para a esquerda, eu vou atribuir um parado. Eu vou atribuir, por exemplo, esse aqui. Então eu vou atribuir o X que é dessa spritezinha aqui. Então a partir disso eu sei qual a sprite que eu vou utilizar naquele momento quando ele estiver parado.
Mas se caso eu não tiver parado, então se eu não tiver parado, eu pergunto se está no Y, se está no eixo Y, ou seja, se ele está subindo ou descendo. Se ele estiver subindo ou descendo, eu vou pedir pela essa função aqui, alterar recorte, e eu estou passando 150, que é o valor de agora, e o seu final, que é 450. Então, vou ficar variando. Vai para 150, 300, 450. Então, estou variando 3 sprites. Porque eu peço para a classe botCut, que é lá da sprite cut, setar esse x. Eu seto o x, o valor que tem no get anteriormente, do x no recorte. Deixa eu mostrar aqui, botCut. Por exemplo, aqui o x é 0. E aqui eu envio o preço mal de agora, que é 150. Então vai 0 mais 150. Aí eu altero um sprite. Aí eu chamo essa função de novo. Aí vai estar lá o 150, que foi lá para o botcut. E eu sou mais de 150, então vai para 300. Para 300. Então já pega a sprite 2. E eu vou assim, eu posso, por exemplo, só variando esse valor aqui de 400, se eu botar maior, ele vai variando nas sprites. Mas a gente decidiu usar só 3, então funcionou bem. Aí depois de ficar alterando as sprites, a gente pergunta se pode caminhar. Porque eu só vou poder caminhar se eu não estiver batendo, por exemplo, em uma árvore. Aí é aqui que vem a colisão. Eu pergunto se a coordenada do robô, eu faço a verificação. Basicamente, se a linha do... Porque a gente utiliza retângulos, é uma colisão de retângulos. A gente basicamente só vai ver se a área do retângulo está colidindo com outra. E se tiver colidindo com outra, a gente tem que meio que fazer com que o robô vá um passo para trás, porque se não fizer isso, ele vai ficar preso naquela colisão. Porque é o seguinte, se eu botar para o lado, eu só vou somar se eu der 2 cliques. Então, a gente já faz com que ele saia daquela área de colisão, para que ele não fique preso lá naquela área, porque o que a gente faz é o seguinte, eu só posso andar se eu não tiver colidindo. Então, se eu tiver nada de colisão, se eu for para cima, para baixo, para o lado, e não variar nem x nem y, então eu vou ficar preso ali, foi o que aconteceu. Então, a nossa saída foi o seguinte, se eu estou indo para a direita, eu volto para a esquerda. Se eu estou indo para a esquerda, eu volto para a direita e assim variando, de cima e baixo, para evitar com que ele colidisse e ele ficasse preso lá. Então ele só vai colidir de novo se ele for para aquela direção novamente. Então foi dessa forma que a gente fez a colisão do robô com a árvore. Já expliquei de alterar o recorte, de limpar, que eu chamo lá o show window, e também tem o update window, que essa parte aqui é do boss, que é já do foguinho, que eu vou explicar mais na frente, e também da Groove, que eu vou explicar agora. Basicamente a Groove não tem tantas informações, a gente em si tá meio que pegando informações e enviando para a classe ShowGroove, que de fato é lá que acontece toda a parte de repitar árvore, etc. E a gente basicamente tem 4 árvores diferentes, e para cada direção que o personagem está indo, vai ser uma árvore distinta. E a gente colocou as coordenadas da árvore aqui, não fizemos que nem o boss cut e bot cut, um grove cut. A gente fez aqui mesmo. Passamos as suas XY de recorte e suas dimensões. E além disso, dissemos a posição que aquela árvore ia ser colocada. E como que a gente sabe a posição que é colocar a árvore? Eu pego a posição do robô e somo mais uma coisa. Por exemplo, se eu estou indo para a direita, eu vou pegar o X do robô e somar mais 100. Então assim eu vou colocar a árvore na frente do robô. Então eu utilizo as coordenadas que o robô tem no momento para plantar a árvore. Então por isso que a gente em si não fez a classe Grove Cut. Mas se fizéssemos daria certo também. E a gente sabe que se está indo para a direita, para a esquerda, como eu disse, aquele flag list.
Se for zero, ele está indo para a direita, se for 1, está indo para a esquerda. Então a gente sabe a direção do robô a partir desse flag list. Ah, outra coisa que a gente tem nessa show plant, que é bastante interessante, porque, por exemplo, quando eu reinicializo a tela, limpo lá, e eu quero replantar a árvore, eu não vou simplesmente passar por essa função novamente. Eu vou passar a repintar com essa Recurve Grove. Eu vou passar apenas o XY que eu vou guardar em uma array de coordenadas e eu vou passar as coordenadas das árvores. Então eu vou fazer isso dinamicamente. A partir do momento que eu crio uma árvore, eu guardo seu XY lá. Plantei outra árvore, eu vou guardar seu XY. Então eu vou fazer um array, uma lista de coordenadas. Então só basta passar o XY aqui e pinto. Passa o XY, pinto. Então isso basicamente é como está essa ideia da árvore. E outra, já falamos da Bolt, da Grover, e agora já falamos da Boss Cut e da Boss Cut. Da Bot Cut e da Boss Cut. Agora vamos para o Boss. Aqui. E o Boss, basicamente, a gente, como foi notado, ele inicia em posições diferentes. Então a gente utilizou o Math Rondo aqui para gerar essas posições diferentes no cenário, no canvas. E aqui nessa classe tem algumas funções, que é para adicionar um boss. Então, e esse adicionar boss, ele vai ser adicionado a cada tempo. Então, a cada segundo vai ser adicionado um boss. Então, essa add boss vai estar lá na time. Mas como assim é adicionado vários boys? Porque a gente vai adicionando vários boys, mas vai sempre guardando apenas o último. Como podemos ver aqui, essa função aqui, control boss. Eu vou guardando sempre as posições dos boys. Por quê? Porque em si, a princípio, a ideia era fazer um boss que se espalhasse, tipo como fosse um fogo mesmo. Chegou o momento que a gente decidiu deixar só um boss mesmo, mas tipo, se a gente quiser voltar essa ideia, tá tudo aqui guardado. E além de adicionar o boss, eu também dou o update boss, que eu vou pedir para a classe show boss, ou seja, sempre naquela ideia, eu tenho uma classe, uma sprite, e eu tenho o seu show. E assim eu posso pegar o sprite, alterar ele e plotar na tela. Ah, e aqui são algumas funções que eu acabei fazendo porque em si a gente fez de última hora mesmo essa troca de trocar como se fosse um enxame de fogo para apenas um fogo só. Por que tem essas quatro funções? Porque é o seguinte, eu tenho essa função aqui, go, que é ir, mas o fogo só vai se ele não estiver batendo em nenhuma árvore. Mas quando eu fazia isso, eu estou fazendo condições aqui na verdade. Basicamente, eu estou limitando a forma que que o fogo está indo, porque ele vai dar prioridade sempre à primeira condição, depois à segunda e tal. Aí qual foi a ideia? Que antes dele escolher um lado, ele escolhesse um lado aleatoriamente. Porque, por exemplo, quando a gente fizemos somente isso, ele dava prioridade à direita. Aí se não à esquerda, ia para a esquerda, 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 esquerda. Aí subia um. Mas como a prioridade era à direita, ele ia para a direita. Aí tá, 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 tá. E a gente não queria isso, a gente queria que o fogo fosse de forma aleatória. Então, primeiro ele vai de forma aleatória. Mas se ele não puder ir para essa forma aleatória, a gente sabe como. Com esse posso ir. Aí eu passo, eu digo se ele está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Aí se eu puder ir, eu vou de forma aleatória. Então o fogo vai para qualquer canto. Mas se eu não posso ir dessa forma aleatória, eu pergunto: eu posso ir para a direita? Eu posso ir para cima? Eu posso ir para a esquerda, para baixo? Aí se eu não puder, aí eu verifico se a posição do fogo de agora é igual à posição do fogo antes de entrar nessas verificações. Se for, é porque o fogo ficou na mesma posição. E se ele ficou na mesma posição, a gente subentende que ele ficou preso. E se ele ficou preso, então o usuário venceu.
E a colisão, a gente pega a colisão do... Isso aqui funcionava quando, por exemplo, eu estava funcionando vários boss na tela. Então, eu tinha como fazer colisão de boss com boss. Mas como a gente decidiu colocar só uma, então essa parte aqui ficou inútil. Então, a única parte que importa aqui é essa... Tá aqui. Que ela faz as colisões do boss do momento agora com as árvores. Então, vou passar a lista de coordenadas das árvores para cá. E para cada uma dessas listas, a gente verifica se ele bateu com o boss. Se ele bateu com o boss, então o boss não vai poder atravessar aquela árvore, porque existe uma colisão ali. Então agora vamos para a classe boss. Na verdade, foi o boss. E nessa classe Show Boss a gente tem algumas funções. A gente adiciona novo boss com essa função aqui, se a gente passar o XY. E a gente pega as dimensões de recorte desse boss e sua dimensão. Além disso, a gente diz o XY que vai ser colocado e também sua dimensão. A gente diz que ele é a metade da dimensão do recorte. E vamos guardando, sempre guardando aqui as coordenadas dos boys. A gente contar com um não é interessante, mas como eu disse, a gente está utilizando vários para fazer que nem uma ideia de fogo se espalhando, então a gente guardou. Como a gente fez isso de última hora, então a gente decidiu deixar aqui por enquanto. E além de adicionar um boss, repitamos o boss, porque é o seguinte, da mesma forma que eu apago o personagem, que eu apago a árvore, que eu apago o cenário, eu repinto eles, eu também tenho que repintar o boss. Então eu pego o XY e vou repintando o boss. E eu chamo isso, esse repintar o boss, nesse update boss. Esse update boss eu vou passar a dimensão não, as coordenadas do boss no momento que ele está, e eu vou repintar ele. Então assim eu vou sempre apagar e repintar, apagar e repintar. Esse get boss também era interessante naquela parte que eu falei que seriam plotados vários boys, mas a gente deu uma readaptada aqui para funcionar e deu certo essa ideia de apenas um fogo no por momento. Então já expliquei tanto a boss cut, bot cut, bot, boss, groove, show boss, show bot, show groove e show bot. Então vamos explicar agora o window. Que o window é mais algumas informações de tela, pelo DOM, a temperatura, o tempo, o local, o model que eu estou utilizando, que o model é aquela parte lá que eu dei o sobre e aparece algumas informações no Node.js. Então aquele dali é o modal que a gente está utilizando. É o texto do modal, a imagem do modal, então a gente pode alterar tudo por DOM aqui utilizando essa classe window. Aqui a gente dá um update de temperatura, então à medida que a gente adiciona a árvore vai ser diminuindo a temperatura, dá um get level, um get groove para saber quantas groove tem, set temperatura, set time, set local, set level, que aqui vai passar as informações do jogo, então as fases seriam passadas por aqui, por essa classe window. Além disso, a gente tem a show window, que a show window vai ter para limpar todo o canvas, para repintar, que é esse update, eu passo as árvores. Na verdade, o update window eu vou passar o level, a fase inicial, que por exemplo, porque isso aí foi meio que uma forma que a gente encontrou de pegar aquela primeira imagem que é do início do jogo, que tem um robôzinho lá, e essa segunda que é do level, que deixa eu mostrar aqui que fica melhor de se entender. Essa daqui. Então a gente vai repintando sempre esse cenário aqui, que isso aqui seria remetente ao Nordeste, esse cenário. E a gente repinta as árvores e repinta os boss. Aí se deu game over, a gente bota aqui
o Nordeste, o calor venceu no Nordeste e a gente passa a imagem de game over. Se venceu, a gente passa esse alerta e bota a imagem de venceu. Se está na primeira tela, a gente passa essa splash screen e passa a tela não, na verdade, a imagem. E todas essas imagens que eu passei aqui de game over, de vencer, de splash screen, todas estão nessa classe aqui, Model Image. Na Model Image fica todo que fica responsável por imagem. A gente cria a imagem. Antes de utilizar aquela imagem, a gente tem que carregar ela, porque a imagem demora um pouco para se carregar. Então a gente só vai utilizar quando tiver carregado essas imagens. E a gente usa ela através desse get image, get groove, get robot, get boss, get live screen, splash screen, game over, green. Então, é essa a ideia das imagens que a gente recarrega. A gente deixou tudo aqui, então qualquer imagem que a gente fosse adicionar, retirar, só bastaria vir aqui. Então já foi bot cut, boss cut, window, groove, bot, boss, show window, show groove, show bot, show boss, mode image e agora a gente tem pro mode canvas, que é basicamente aqui que está o coração do andar do personagem, porque a gente pergunta se houve uma tecla pressionada. Se houve uma tecla pressionada, a gente pergunta a wrong right. Se ele estiver indo para a direita, a gente diz para o robô chamar aquela função de para a direita. E se eu chamo essa função, eu vou verificar lá se eu posso ir para a direita. Se eu posso ir para a direita, eu pinto aquela imagem do robô novamente e apago o anterior, que essa aí seria já no showbot. Aí se for tá indo para a esquerda, você está indo para baixo, você está indo para cima. Então são essas quatro condições aqui que faz a etapa de repintar, não é de repintar, mas é de chamar para dizer que ele está indo para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. E através disso as classes lá vão repintar, limpar tudo e para que dê essa ideia que está tudo acontecendo, para que o usuário não perceba que tem essa etapa de limpar aqui, porque ninguém assim não percebe que está limpando e reatualizando sempre a tela. Percebe que é algo muito dinâmico, mas na verdade tem uma etapa por trás. É, tanto de esse evento de tecla, a gente também pega os eventos de parada dessa tecla com esse key up. Então, a partir disso, a gente pode, por exemplo, escolher qual sprite vai ser de parada, fazer algumas alterações. A gente sabe quando está sendo clicada, quando não está clicada. Então isso é bastante interessante. E outra coisa é essa condição aqui, que eu pergunto se eu estou clicando Enter. Se eu estou clicando Enter, então eu posso plantar uma nova planta. Então vou mostrar aqui os keydown de por lados e o Enter. Eu planto a planta com o Enter. Então basicamente ficou essa parte aqui mais da, como posso dizer, das teclas do teclado. Aí já aqui o model são algumas condições para condições não, funções que a gente fez porque não estava conseguindo fazer desse jeito normal, então teve meio que uma particularidade para conseguir fazer essa model. Porque é o seguinte, nessa model a gente aperta no sobre, tem aqui para fechar, tem as informações, então a gente decidiu fazer uma classe específica para tratar as classes modal. E além disso tem também a level. E a level é basicamente a classe que vai gerar, não é vai gerar, é uma classe que é meio portadora das fases. Eu envio as informações para ela e ela repassa essas informações para quem for chamar ela. Então fica basicamente tudo nessa classe. Tipo, o local que
está se passando, o texto, a temperatura, porque cada fase vai ter uma temperatura diferente, então basta a gente enviar essa informação pelo construtor e a partir disso ir retornando os get dela, etc. Então basicamente já foi todas essas pastas aqui, tanto de show, mod, sprite cut. Aí temos aqui a main, que a main a gente carrega algumas classes e vão repassando. Mas tipo, por que a gente recarregou tanta classe aqui no main? Porque basicamente eu tenho a classe main e tenho essas outras classes. Tenho a classe time e essas outras que eu mostrei aqui em cima. Mas eu preciso que a timer e essas outras classes enxerguem uns determinados objetos. Porque, por exemplo, se o tempo acabou, eu preciso que a tela lá, o Windows, saiba. Então a gente consegue meio que ir repassando os objetos aqui para que essas duas subdivisões saibam algumas informações que são necessárias para que aconteça tudo. Então vou mostrar, vai dar para entender mais ou menos aqui no timer, porque eu chamo esse set timer e ele vai ser executado a cada 1 segundo. Se o tempo na tela for maior do que 30 segundos, então eu vou printar, eu chamo show window, que é lá do window tela, para ele colocar a imagem splash screen, que é a tela inicial. Mas se não, eu verifico se o tempo é disponível, ou seja, se eu não estou no final, quando que eu estou no final? Quando o tempo foi igual a zero. E além disso, eu pergunto se não deu game over e se não está na tela de splash screen. Ou seja, eu estou no cenário, no level do Nordeste e eu tenho tempo. Se eu tiver tempo, eu vou diminuindo lá no com o tempo aqui. Deixa eu mostrar. Vai variando os segundos aqui. E a gente faz com DOM. Então, se for maior do que zero, vai sempre diminuindo aqui até chegar a zero. Além de variar os segundos, a gente também coloca aqui o boss. Esse for aqui é porque é o seguinte, quando a gente estava testando os vários fogos, a gente basicamente estava testando colocar 10 fogos de uma vez, então para ser algo bem rápido, entendeu? Tipo, colocar 10 imagens de uma vez para dizer que o fogo está muito forte. Mas no fim, como a gente só está adicionando um boss por vez, então a gente deixou só um aqui, poderia tirar sem problema nenhum. A gente pede pro Windows, para show Windows, dar um update na tela e eu chamo essa função aqui passando contexto. Que a partir disso eu vou saber se chegou ao fim ou não, porque eu vou pegar lá com o ANHTML, pegar a informação do DOM, ver se o tempo acabou. Se o tempo acabou, eu digo que é final, é fim. Se for o fim, então vai deixar de contar o tempo, sai tudo aqui e vai para essa tela aqui de Game Over. E se não for na tela de Game Over, então vai para vitória. Ou seja, se o tempo acabou, você só pode ter ganhado ou ter perdido. Então, basicamente, essa foi a ideia do jogo na parte do JS puro. Além do JS, a gente teve algumas coisas de HTML para ficar bem bonitinho aqui. A gente estruturou a página e também estilizou com CSS. Então, esse foi o nosso jogo que fizemos na disciplina de autoria web. E ficou aqui que a gente ainda tem que fazer mudanças, ver se de fato a gente só quer um fogo, pensar nessas fases e refatorar um pouco o código para tentar melhorar. Mas foi isso que a gente fez em uma semana.